Oi, eu sou a Maria Luísa, eu estudei em escola pública a minha vida inteira e eu fiz cursinho Era um curso comunitário em São José dos Campos, chama Casa de Vestibulares, que era emitido pelos alunos do ITA. Bom, meu nome é Chalana e eu também entrei na USP estudando por conta durante mais ou menos 2 anos. Eu sou a Adna, eu fiz 3 anos de cursinho. Os 2 primeiros eu fiz no Enfio, que hoje é o Maximize. E o último ano eu fiz o Medicina, que é um cursinho comunitário da Faculdade de Medicina da USP. Quanto tempo vocês estudaram para entrar na VET e como que era a rotina de estudo de vocês? Então, eu estudei por 2 anos. No meu primeiro ano eu estava no terceiro ano do ensino médio. E a minha rotina foi bem pesada, porque eu tinha que dar conta do ensino médio e do cursinho. E daí no segundo ano, quando eu já tinha terminado o ensino médio, eu consegui me dedicar melhor ao cursinho. Só que ainda assim, a carga horária de estudos era muito maior do que quando eu estava junto com o ensino médio. Eu acordava tipo 5h30 da manhã, parava meio-dia para almoçar com a minha mãe, aí a 1h eu voltava aos estudos. Quando era 3h30 eu ia para São José dos Campos, entre 3h30 e 4h30 da tarde. E eu ficava lá até as 11h20, que era quando meu cursinho acabava. Bom, eu estudei durante 2 anos sozinha, porque eu não tinha como pagar cursinho. Então a minha rotina era a seguinte: eu dava aula de inglês, eu trabalhava na parte da manhã, entre as 8 e o meio-dia. E aí eu ia para casa e estudava até uma meia-noite, 1 da manhã. Muitas vezes meus alunos não iam e eu também ficava na escola estudando. Então eu estudava uma média de 8, 10 horas por dia. E por estudar sozinha, eu precisava de um cronograma de estudos, porque senão fica muito jogado e aí você não sabe o que faz, por onde começa e acaba se enrolando. Então eu tinha, o primeiro ano foi mais tranquilo, porque tranquilo assim, eu estudava muito mais e rendia menos, porque matérias do tipo química e física eu não tive na escola. Como eu estudava em escola pública, eu nunca vi um livro de física na vida, eu não sabia a diferença de base e ácido, eu não sabia o que era pH. Então quando eu abri um livro de química pela primeira vez, eu descobri que eu não sabia nada de química. Então o primeiro ano de estudo ele foi muito pior, porque muitas coisas eu comecei do zero. Eu tinha que estudar sozinha, ou com livro, ou com videoaula, e tinha coisas que eu empacava, porque eu não conseguia aprender e ficava às vezes semanas no mesmo assunto. Então foi mais difícil, mas o segundo ano eu rendi muito mais, porque eu já tinha uma base do ano anterior, e aí começou a fluir mais, e aí eu consegui fechar nesses 2 anos todo o conteúdo da FUVEST. Então, eu fiz 3 anos de cursinho, os 2 primeiros eu fiz no Maximize e no último eu fiz no Medicina. E aí eu tive rotinas diferentes nesses 3 anos. No primeiro ano eu fiz junto com o ensino médio, e aí eu ia de manhã pra escola, aí passava a tarde toda no cursinho, voltava pra casa, dava uma lida no que eu tinha estudado no dia e ia dormir. Foi muito difícil porque, como a Elana falou, eu tive que começar muitas coisas do zero, tinha muita coisa que eu não sabia. No segundo ano eu fiz cursinho de manhã, que eu tinha acabado no ensino médio, e aí eu passava o dia todo no cursinho. Eu saía do cursinho tipo 10 horas da noite, que eu ficava o dia todo lá estudando. E no meu último ano, meu cursinho foi de noite, então eu passava o dia todo estudando também, tipo, de manhã, e aí eu ia de noite pro cursinho. Foi bem difícil porque são 3 anos, né? São 3 anos que você para tudo pra você estudar, pra passar na universidade que você quer, no curso que você quer, e chega a ser muito difícil porque é a pressão, né, do dia a dia, né? A próxima pergunta é: quais dificuldades vocês acham que vocês tiveram por ser de escola pública? Então, eu acho que a maior dificuldade para mim de escola pública já começa no psicológico, porque todo mundo espera que você não vai passar. Eles acham que você, terminando o ensino público, você tem que trabalhar e que você não tem que ir pra faculdade. Ou então que uma USP não é lugar pra você. Outro problema que as meninas já citaram é que você sai do ensino público sem ter o básico. Então você tem que realmente começar do zero no cursinho. Você realmente chega lá aprendendo a fazer uma fração. É coisa que, tipo, na hora que você vê uma prova da FUVEST, assim, quando você para pra pensar, você acha que você não vai conseguir. Então você ter acesso a materiais de qualidade é difícil. Outra coisa também é o número de alunos por sala ou por cursinho. No meu era mais de 100 alunos. Então, tipo, é um esforço a mais que o aluno tem que ter pra conseguir captar a qualidade da aula. Então, assim, e além disso, um aluno de escola pública, ele geralmente tem uma condição financeira bem menor que um aluno de escola particular.
Aí no meu cursinho tinha gente que não podia ir pra aula porque não tinha como pagar a passagem do ônibus ou porque não tinha dinheiro pro lanche. Então é coisas assim que uma pessoa de escola particular, ela não sabe como que é, ela não conhece a dificuldade que é pra estar na USP e muitos deles acham que aqui não é lugar da gente. Eu concordo 100% com ela em relação à questão de psicológico. Quando você estuda em escola pública, principalmente periferia, as pessoas nunca acham que vão entrar, que não é pro bico delas. USP é pra quem é inteligente, USP é pra quem tem dinheiro. E tem muitas pessoas que acham que a USP é paga, inclusive. Eu já ouvi conversa do tipo, mas como é que você faz pra estudar na USP? Qual que é a mensalidade? Então, assim, a falta de informação é muito grande. Passar numa prova difícil igual a USP não é só conteúdo. Tem gente que sabe muito, que tem um domínio absurdo da matéria e chega na hora e fala, eu não vou conseguir, não passa. Então não adianta saber, você tem que ter confiança em você. E isso não é algo que te ensina em escola, né? É algo que tem que partir de você. Você pode ser a pessoa mais perrapada do mundo. Se você falar, eu vou passar nessa porcaria, eu vou estudar, vou fazer o que tiver que fazer e vou passar. Então é muito essa questão de condicionar as pessoas a fazer elas acreditarem que elas conseguem. Isso eu acho que é a maior dificuldade. A questão de conteúdo você aprende. O cursinho ficava ali na Clínicas no meu último ano, na linha verde, né? E eu moro na ZL, em São Mateus. Então eu tinha que pegar um ônibus, um metrô e chegava lá. E esse caminho todo dava 2 horas, então eu sabia que 4 horas do dia era para eu ficar reservado pro transporte público. E isso se mantém até hoje, né? Que eu moro a 3 horas da faculdade, então se mantém ainda uma grande dificuldade. A próxima, eu queria que vocês dessem algumas dicas para os alunos mesmo, sabe? Então, eu estudava por material que meus amigos doavam. Eu nunca paguei por nenhum livro, sempre foi doações. Também canais de YouTube. Também no meu cursinho, os professores, eles davam um jeito de entregar a lista de exercício pra gente. Então, tipo, a lista que eles passavam, eu fazia todas as listas. Depois, quando foi chegando no final do ano, que você já tem uma carga, que você consegue resolver as provas da FUVEST, eu peguei provas desde, sei lá, a década de 80 e resolvi todas as provas. Então, coisas mais acessíveis que me ajudaram. E também nunca ter vergonha de tirar dúvidas. Às vezes, no meu primeiro ano, eu tinha muita vergonha de chegar nos alunos do ITA e pedir ajuda em matemática. Porque na faculdade deles, matemática é uma coisa tipo, muito fácil para eles. E eu tinha uma dificuldade tremenda em exatas, então eu acabava tendo vergonha. Mas daí, depois, no segundo ano, eu aprendi que isso seria era um motivo a mais para fechar minha porta e que, portanto, eu tinha que perder essa vergonha e tirar dúvidas. Então, mesmo com eles, professores de biologia, qualquer professor que eu tinha no Facebook, eu ia lá e tirava dúvidas. Era o essencial. Bom, assim, a dica que eu dou pra quem quer estudar sozinho, ou porque não quer fazer cursinho, ou porque não tem condição, seja lá qual for o motivo. Primeira coisa, não é fácil, né? Porque não tem ninguém pra te explicar, muitas vezes você vai empacar numa dúvida, não tem ninguém pra te dar um apoio moral, do tipo, não, você vai conseguir, você vai passar, não tem nada disso, é você e você. A primeira coisa que eu digo monte um cronograma de estudo. Porque você faz um cursinho, vai ter aulas em determinados dias com determinados professores. Quando você estuda por conta, não existe isso. Você vai fazer o seu horário, você que vai fazer as suas matérias, então ninguém vai te ajudar. Faça um cronograma, ou seja, pegue todas as matérias da FUVEST, separe aquelas que você tem muita dificuldade, aquelas que são mais ou menos e aquelas que são muito fáceis. E divida a carga horária de estudo baseado nisso. Matéria que é muito difícil, você vai ter que demandar muito mais tempo. As matérias são mais fáceis, você pode estudar 2 vezes na semana por 1, 2 horas que já está ótimo. Então tenha esse cronograma, siga a risca, faça uma boa divisão, que é o quê? Eu não estudava, eu vou estudar matemática hoje, eu vou ficar 6 horas da matemática, não rende, sabe? Então no mesmo dia eu estudava 5 matérias. Né? Além do cronograma, buscar bons materiais, que não é difícil, né? Porque tem muito material de graça. Eu consegui muitos livros de graça, apostila de cursinho. Eu fui em alguns brechós e consegui achar aqueles volumes únicos de ensino médio por R$30, R$20. E tem muita doação, não é exatamente um problema. E internet. Eu passava 10 horas do meu dia na frente do computador vendo videoaula. E os que eu mais recomendo, de biologia, eu usava muito o Biologia Total, né, do Jubilu. História, eu usava o História Online. Geografia era só por livro, matemática era muito... Até hoje eu não manjo direito de matemática, porque, né,
física eu seguia um outro canal também chamado Física Fabris, que Fabris é o nome do professor, né? E português era ler livros mesmo, os livros obrigatórios são extremamente importantes, assim, para quem quer realmente passar, tem aquela pessoa que vai e assiste um videozinho lá de 15 minutos no YouTube resumindo o livro. Beleza, você vai conhecer a história, mas na FUVEST eles não pedem história geral do livro, eles querem detalhes que só vai saber quem leu. Então, às vezes você ganha 1, 2, 3 questões numa brincadeira por causa de um livro que você leu. E não custa nada, sabe? Ler no ônibus. E aquela, você tem que ter força de vontade, porque não é fácil. Vai ter dia que você vai olhar e vai falar, pô, tem aquele cara lá que estuda a vida inteira de escola particular, que tem apoio dos pais, que tem comidinha, sabe, pronta quando chega em casa, tudo prontinho. Aí você tá lá na merda, tendo que trabalhar, tendo que cuidar de casa, tendo que estudar. Você fala, nunca vou passar, não é pra mim. Então vai ter dias que é muito difícil, que você vai achar que não vai conseguir. E tem que saber superar, né? Não adianta ter a condição de estudar e aí chega na hora que o psicológico abala, larga, joga tudo pra cima. Então o mais difícil, eu nunca achei que foi o conteúdo, porque conteúdo você lê uma, você lê duas e você aprende. Eu acho que, primeiramente, uma dica importante é você descobrir o seu jeito de estudar. Todo mundo tem seu jeito de estudar, né? Tem gente que gosta mais de ler, tem gente que gosta mais de escrever. Então, saber qual que é o jeito que você mais consegue absorver as informações é uma coisa muito importante. Eu gostava muito de escrever, eu fazia tipo, o resumo da matéria e aí eu lia. Então, tipo, o fato de eu estar escrevendo já deixava mais marcado na mente e aí eu conseguia lidar melhor. E outra coisa é fazer muito exercício. Pegar as provas anteriores, fazer as provas. Mano, o exercício eu acho que é essencial, porque você acaba pegando o jeito da prova, o jeito que eles escrevem, que normalmente é sempre a mesma coisa, e aí você começa a pegar coisinhas pequenininhas do estilo da prova. Cada prova tem seu estilo. E a FUVEST tem um estilo muito próprio, muito marcante. Então, se você pegar as provas anteriores e fazer, eu acho que é um negócio que ajuda muito, muito. E outra coisa, eu acho que tipo, é você acreditar nisso, né? Eu fiz 3 anos de cursinho e a única vez que eu acreditei mesmo que eu ia passar foi no último ano na prova da FUVEST. Eu queria muito a USP, eu não queria mais nenhuma. E foi a única vez que eu fiz a prova, tipo, mano, eu estudei pra caramba, eu sei do que eu tô fazendo, eu vou lá e vou fazer. E aí foi a primeira vez que eu tive confiança e falei, não tô nem nervosa, vou chegar e vou fazer. A mensagem que eu queria deixar é que, tipo, não ficar desmotivado, acreditar em você mesmo, porque, tipo, você consegue, você é forte, aqui é legal, a gente sofre aqui dentro, mas é bom estar aqui, é gratificante, a gente se sente orgulhoso de ver que a gente conseguiu chegar onde a gente queria. Não coloque limitações em você mesmo, a sociedade já faz isso por você. E acho importante também você conhecer sua faculdade, conversar com pessoas que já estão lá. No caso da nossa tem visita monitorada, então é fácil de conhecer lá. Ainda, se não tiver visita monitorada, eu fui um dia lá nas férias, que, aliás, perto das férias, simplesmente cheguei lá e os alunos de lá me receberam super bem, me levaram para conhecer a faculdade. Então é coisas assim. Bom, assim, tente aprender tudo que você conseguir sobre a faculdade, porque a USP e a FMVZ vai muito além do que a gente imagina. Então pesquisa sobre a faculdade, vá na visita monitorada. Eu fui mais ou menos uns 3 meses antes de prestar a FUVEST e eu não imaginava quanto ia ser importante, porque me deu um gás para estudar absurdo. Porque eu já tava na reta final, já tava naquele, ai meu Deus, não aguento mais essa porcaria. Quando eu vinha, no caso lá em São Paulo, nossa, é uma vibe muito boa, que você vê o negócio ali palpável, os professores e tudo. Nossa, ajuda muito. Então vão na visita monitorada. Isso aí, acredite, estudar na USP, melhor faculdade de medicina veterinária do Brasil e da América Latina, vale muito a pena, porque a estrutura é absurda. Você sai com uma carga assim, de conhecimento muito grande que assim, vai fazer com que a sua carreira no futuro seja, sei lá, seja boa, seja gratificante. Então, é isso. A minha mensagem, acho que eu já falei, eu acho que é acreditar mesmo. É que muita gente fala que você não pode fazer isso, ou até mesmo você acha que você não pode fazer isso, de onde você vem, sabe? Vai dar um jeito, o importante é que você acredite em você e faça valer, sabe? Faça acontecer. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu queria deixar.